Amados irmãos, agora queremos convidá-los para a meditação na Santa Palavra de Deus. Como sempre, nesses programas nós trazemos uma reflexão, uma palavra baseada na lição bíblica da nossa CPAD. E nós estamos essa semana com a lição de número 7, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Ou perguntando, se há sofrimento, há pecado oculto? É uma pergunta, né? Muito bem, eu quero basear esse tema da lição exatamente no texto de Jó, capítulo 8, e assim nos diz a palavra. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar em que por justiça cabe a você. Isso é Jó 8, de 1 a 6, na Nova Versão Internacional. Nós estamos diante de um assunto que é por demais conhecido, porém vale uma meditação. Deus é reto e justo, meu querido. Deus é santo. E nós vamos ler nesta lição a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, ele não compactua com o pecado. Essa é uma doutrina correta e constatamos ao longo de toda a Escritura que Deus sempre agiu assim. Entretanto, a acusação de pecado se aplicaria a Jó? Jó estava sofrendo porque havia pecado? Ou Jó estava passando por uma provação permitida por Deus para provar a sua fidelidade? Bom, o livro de Jó deixa claro que Jó não estava sofrendo por pecados cometidos. O problema de Jó era outro. Embora seu amigo Bildade o acusasse, ele estava certo de que não havia nada a esconder. O diálogo de Jó e Bildade, meus amados, deve nos levar a uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simplista. As provações, o sofrimento, o infortúnio que nós enfrentamos, há muitos deles que só Deus tem uma explicação. Somente na eternidade é que vamos saber por que passamos por determinadas situações. Mas, o comentarista da nossa lição inicia o comentário. Primeiro ponto diz o seguinte: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Vemos que está bem claro aí nas palavras de Bildade um princípio que é usado pela teologia da prosperidade. Tanto na teologia de Elifaz quanto na teologia de Bildade, a gente percebe que há princípios semelhantes. Para Bildade, a teologia de Jó condena Deus a ser punidor também do justo. Como sabemos, Deus não é injusto. Só restava a alternativa de que Jó estava em pecado e não queria reconhecer. E aí a teologia de Bildade se resume a duas teologias, a dos maus e a dos bons. Bildade também acusa o filho de Jó. Em Jó 8, 4, você vê ele dizer: se teus filhos pecaram, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então Bildade acusa o filho de Jó. Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse os seus pecados. Para Bildade, Deus estava certo em punir a Jó e a seus filhos, porém, Jó dizia-se inocente.
E se Jó era inocente, beldade insiste, por que você está sendo punido? Realmente os filhos de Jó podem ter sido mortos porque eram maus, porque pecaram contra Deus. Se a gente estudar a história, vamos ver que Satanás atingiu os filhos de Jó, né? Em um só dia morreram 10 filhos de Jó de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. Será que Satanás podia matar os filhos de Jó? Satanás não matou Jó porque Deus não permitiu, e não matou sua esposa porque sua conversa com Deus não era sobre ela. Já os filhos de Jó estavam sujeitos à morte por causa de seus constantes pecados e insistência neles. A Bíblia diz que eles viviam de banquete em banquete. É diferente. Os filhos de Jó eram filhos de Belial, como os filhos de Eli. A Bíblia diz que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2,12. Os filhos de Samuel, a Bíblia diz assim, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Está lá em Samuel 8,3. Os filhos de Samuel também não eram tementes a Deus. Os filhos de Davi, Amnon estuprou sua irmã Tamar, segundo Samuel 13. Absalão matou seu irmão Amon, segundo Samuel 13:23. Absalão perseguiu seu pai Davi com o intuito de tomar seu reinado. Está lá em 2 Samuel 15. Absalão teve relação sexual com as mulheres do pai em praça pública. Está lá em 2 Samuel 16:22. Como de tantos outros servos de Deus, os filhos de Jó também não eram lá esses crentes tementes a Deus. Porém, uma coisa nós aprendemos. Jó era temente a Deus. Jó orava pelos seus filhos. Jó fazia a sua parte. E aí fica para nós uma lição. Cabe a nós, pais, fazer a nossa parte. Quanto a nossos filhos, a salvação é individual. Cada um tem que crer, cada um tem que servir a Deus, cada um tem que se esforçar para ganhar a sua salvação. Portanto, amados irmãos, o texto sagrado diz, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Está versículo 18, 19 do capítulo 1. Dá-se a entender que os filhos de Jó eram farrões, eram beberrões, eram glutões. Isso é mostrado nos textos acima, que dizem comendo e bebendo vinho, seus banquetes cotidianos. Por certo, já eram alcoólatras, por a Bíblia diz em casa de cada um no seu dia. Então sempre eles estavam na casa de um, de outro, fazendo farra. Ali, além de eles viverem de festa em festa, convidavam suas irmãs. A Bíblia diz enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então a vida do filho de Jó é uma coisa à parte. Seus pais nunca estavam nessas festas. Veja que toda a tragédia aconteceu no dia em que festejavam, e as notícias foram levadas a Jó e a sua esposa, que não estavam na festa. Jó não participava daquelas festas dos filhos. Os filhos de Jó, se eram malandros, se não trabalhavam, era um problema deles. Veja que toda a tragédia aconteceu na casa de um deles. Depois de cada festa, o que a Bíblia nos informa é que Jó intercedia a Deus por eles. A Bíblia usa a expressão santificava Jó seus filhos, santificar quem já estava santo, então eles não eram santos. Mas Jó fazia a sua parte, intercedia, rogava a Deus por eles, pedia que Deus tivesse misericórdia de seus filhos. Jó oferecia sacrifício por seus filhos, indica que seus filhos haviam pecado. Então a vida de Jó foi como de qualquer outro pai temente a Deus que luta pela salvação dos seus filhos. A Bíblia vai nos mostrar exatamente isto em toda a palavra de Deus. Então, amados, aqui nós encontramos exatamente que o pecado, ele se contrasta com o caráter justo e santo de Deus. Deus é um Deus reto, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo que não compactua com o pecado. Portanto, na família de Jó houve tragédia, houve. Os filhos de Jó morreram, mas
Isso nada tinha a ver com a vida santa de Jó e o sofrimento que ele agora estava passando. Até porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Os pais não levam os pecados dos filhos, os filhos não levam os pecados dos pais. Os pais comeram os filhos, havia um provérbio em Israel que dizia: os pais comeram os filhos, os pais comeram frutas azedas, amargas, e os filhos embotaram os dentes. Está lá em Jeremias. Não, esse provérbio é errôneo. Os pais respondem pelos seus pecados e os filhos respondem pelos seus pecados. Essa maldita teologia da prosperidade que diz que pecado ele passa de pai para filho, né? Você pode hoje estar pagando os pecados de seus pais, de seus avós. Não, meus amados, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, realmente o pecado contrasta com o caráter santo de Deus, mas Deus vai requerer de cada um de nós que respondamos pelos nossos pecados. Você, pai, não tem nada a ver com os problemas dos seus filhos. Você, filho, não tem nada a ver com a escolha de seu pai. Cada um dará conta de si a Deus. Nessa teologia, há muitas pessoas que até pecam porque querem dar conta da vida do mundo inteiro e se esquecem dos seus próprios pecados, da sua própria vida. Não. Peça misericórdia a Deus, lute com Deus para alcançar a misericórdia de Deus e faça a sua parte como pai, como mãe. Você já ensinou, já criou no temor da palavra. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando envelhecer, jamais se desviará dele. Então faça a sua parte e Deus sabe daquilo que você tem feito em prol da salvação dos seus filhos. Pecado, ele se contrasta com a majestade de Deus. No discurso de Bildade, sua intenção é exaltar Deus e rebaixar Jó. Não é assim que funciona. Nos 3 versículos, Bildade acusou Jó de estar em pecado e Jó sempre se defendendo. Agora, já não restava mais argumento e Bildade repete o que já disse antes, mas procura fazer com que Jó veja sua pequenez em comparação a Deus. Claro, Deus é grande, Deus é santo, Deus é tremendo, mas nosso sofrimento nada tem a ver com a grandeza de Deus, com a majestade de Deus. No capítulo 25, Bildade destaca a onipotência divina. Deus é poderoso, pode qualquer coisa. Sim, Deus é onipotente. Deus é grande e poderoso, diz o versículo 2. Por não crer na imanência de Deus, Deus presente conosco, como muitos dizem, Deus é transcendente e imanente, mas não é imanente. Deus está no céu dos céus, e ele jamais vai conviver com o homem. Isso é não crer na imanência. Deus é transcendente, mas ele é imanente. Deus está no céu, mas está no coração contrito e quebrantado. A teologia de Bildade era uma teologia deísta, né? Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. É o que dizem, né? E no final do livro vamos ver Deus bem presente na vida de Jó. Mesmo no sofrimento, mesmo perdendo tudo, mas Deus estava acompanhando Jó. Então podemos refutar isso de maneira bem simples e objetiva. Deus mora em nós através do Espírito Santo. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Louvado seja Deus. Então, Deus é majestoso, Deus é onipotente, O fato de você estar sofrendo, isso não diminui Deus em nada. Mas alguém vai chegar e vai dizer: mas você, sendo filho de Deus, está passando por isso? Sim, a vida humana permite essas coisas, mas isso não altera a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a onipotência do nosso Deus. Ele sabe porque permite determinadas coisas. Concluindo, amados, o fato de estarmos num mundo contaminado pelo pecado, também isso nos faz sofrer. Jesus conscientizou os seus seguidores desta árdua verdade. Ele disse: no mundo tereis o quê? Tereis aflições, está lá em João 16:33. Ser filho de Deus não dá imunidade ao sofrimento, não. Os filhos de Deus sofrem, né? Pelo contrário, há tribulações
que são pertinentes à vida daqueles que servem a Deus. São Mateus 5, 11 e 12, Jesus disse, olha, exultai, alegrai-vos, é grande o vosso galardão, quando alguém mentindo disser algo contra vós. Sois bem-aventurados, então podemos sofrer. Não é? A Bíblia diz em Atos 14, 22 que importa passar por tribulações para entrar no reino dos céus. Pelo fato de sermos santos, no mundo perverso, porque somos provados para sermos aperfeiçoados, também podemos sofrer. Davi disse, olha, foi bom eu ser afligido, porque isso me fez amar a tua lei. Através do sofrimento, tal qual Jó, Deus muitas vezes está trabalhando em nós. Deus permite muitas vezes o sofrimento para moldar nosso caráter, para nos melhorar como pessoas, como cristãos. De certa forma, amados, a aprovação deve ser até acolhida com prazer. Paulo disse, Romanos 5 e 3, alegrai-vos, regozijai-vos pela aprovação, pois tais provações têm algumas finalidades. São elas para mostrar ao homem a sua própria fraqueza, conscientizá-lo da sua dependência de Deus. Deuteronômio 8 diz que Deus permitiu Israel sofrer para depender dele. Às vezes o sofrimento vem para aperfeiçoar o nosso caráter. Isaías 48, 10 diz que o Senhor nos purifica como o ouro, como a prata, né? Tirando as nossas escórias. O sofrimento vem para aprofundar nosso conhecimento em relação a Deus. Depois do sofrimento, Jó 42, 5, o que é que Jó disse? Foi bom eu ter passado por isto, porque eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora estou na tua presença, meus olhos te veem, aleluia. O sofrimento concede ao cristão experiências, né? A tribulação produz experiência, a experiência é a esperança. Então, o sofrimento, muitas vezes, Deus permite para o nosso bem, para provar e aperfeiçoar a nossa fé. Pedro 1,7, Pedro disse que a nossa fé é provada como ouro. Né? É provada como ouro. Quando o crente é provado, a sua fé aumenta. O crente que não passa prova, sua fé é uma fé vulnerável, sem valor. Mas também podemos sofrer, o Senhor corrigindo nossos erros cometidos. Hebreus 12, 6 diz que Deus corrige aquele a quem ama. Então, amados, a Bíblia nunca sugeriu aos crentes que sua vida seria um caminho fácil. Não. Pelo contrário, adverte-nos que se encontrariam envoltos em várias provações, em várias aflições, mas sabemos que enfrentamos muitas provas e tentações. Mas disse a Bíblia lá no Salmo 34, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todos. Portanto, nesta oportunidade, refletindo sobre esta lição tão preciosa, vamos responder à pergunta: se há sofrimento, há pecado oculto? Não. Porque o sofrimento tem inúmeras razões que só a eternidade nos revelará. Não fique triste, não fique acabrunhado, não fique abatido, não fique se queixando, não fique lamentando. Se você tem cometido algo contra Deus, busque o perdão de Deus. Busque a misericórdia de Deus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em Deus há perdão. Em Deus há misericórdia. Em Deus há graça. Deus está pronto a perdoar. Deus está pronto a te ajudar. Agora, não ponha na sua mente, no seu coração, de que todo sofrimento que o cristão passa é consequência de pecado. Jó era justo, repito, Jó era santo, Jó era reto, Jó era íntegro, Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Mas veio uma provação para Jó, que maior que a de Jó, só a de Jesus. Mas ele venceu e no final reconheceu que Deus é grande, que Deus pode fazer todas as coisas. Se agora sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Querido, que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra fique guardada no teu coração.
Amém.